Bom, seja muito bem-vindo ao Brandcast. Aqui a gente fala sobre marcas, marketing e negócios. Eu sou Felipe Salgado, da Salgado Company, um estúdio de estratégia e posicionamento de marcas com foco em diferenciar o seu negócio, para você vender mais caro, mais fácil e assim aumentar o seu faturamento. Então, se você é um empresário que quer evoluir sua empresa, se diferenciar no mercado e sente que esse é o seu momento, acesse o nosso site, entre em contato com a nossa equipe, nós vamos construir uma marca forte juntos. Bom, hoje eu tenho o grande prazer de trazer um cara aqui que é um grande empreendedor, é vice-presidente, diretor de comunicação da Semina Jovem, fundador da Pico Digital, que é uma grande agência de marketing digital com clientes aqui no Brasil e fora. Também é professor, educador e um cara que entende muito sobre tráfego pago e IA, para falar sobre como escalar vendas e faturar muito mais usando marketing digital e a inteligência artificial. Com vocês, Igor Botelho, é um prazer te receber aqui, meu amigo. Que isso, eu que agradeço o convite aí, obrigado você que está assistindo também. É um prazer, né, inenarrável estar aqui, a gente está junto lá nas Seminas, né? Então vamos estender essa prosa aqui para compartilhar o que a gente tem feito no dia a dia ali com as pessoas, né? Cara, primeiro eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí da sua história. Legal. Então, assim, se for para me apresentar, vamos começar do começo, né? Eu sou marido, pai, empreendedor hoje na Pico Digital, né? E estou como diretor de comunicação e vice-presidente do Conselho de Jovens Empresários da Seminas, né? O qual a gente faz parte. Então, Sim. divido meu tempo em todas essas atividades, né? E eu comecei o desejo de empreender e de trabalhar com marketing, obviamente, um pouco antes da faculdade, mas o meu desejo de empreender veio junto da faculdade. Então, na disciplina de gestão de publicidade e propaganda, Uhum. eu vi o meu professor lá com aquela vida agitada de agência e tal, eu falei, cara, esse negócio deve ser legal, entendeu? E aí eu fui, né, alimentando o interesse, fui fazendo estágios, e aí depois de formado eu já ingressei, comecei na carreira corporativa, trabalhando em empresas, né? E aí em 2021 eu fiz a minha virada mesmo para a agência. Então estamos aqui, sou sócio fundador da agência, junto com a minha esposa, a Débora, nós estamos aí desde 2021 atendendo, né, empresas e também atendemos até agências também, que Uhum. terceirizam certas partes do trabalho conosco, né? Mas basicamente estamos aí tentando fazer a mágica de fazer uma empresa vender mais na internet com estratégia de marketing, né? Essa que é a mágica que a gente trabalha todos os dias para fazer, né? Vender mais, melhor, né? Mais caro, com mais margem É, e mais facilmente. sim. Bom, mas se você tivesse que explicar para aquele empresário leigo, né, que Aham. nunca anunciou, né, sem usar termos técnicos e tudo mais, o que que você definiria como tráfego pago? Cara, tráfego pago, assim, né? Se eu fosse explicar para quem não tem conhecimento dessa área técnica, eu faria uma associação com uma publicidade normal, porque ele já conhece, a gente já conhece as publicidades que acontecem na televisão, enfim, os carros de som, nos outdoors. É mais um meio de você chamar a atenção da sua audiência e atraí-la para você, né? Sim. Só que tráfego pago, a única diferença é que a gente está falando de pegar a pessoa de um lugar e colocar ela em outro, né? Usando, no caso, as redes sociais, o Google, as plataformas digitais para isso, né? Ou seja, eu estou fazendo a aquisição de um tráfego de pessoas ali, Uhum. pagando por isso. Mas isso é mais Entendi. velho que andar para frente, né? Porque é a famosa publicidade Sim. adequada nos meios da internet, né? Então, assim, essa é a forma como eu explicaria hoje para uma pessoa que tem zero conhecimento digital, por exemplo, né? Entendi. E o tráfego pago hoje, né, muito cliente meu vem falando: "Eu vou fazer tráfego, eu vou fazer tráfego", como se fosse um milagre, né. Eles perguntam para mim, tem um valor mínimo para dar resultado e o tempo, né, desse tráfego pago, porque a gente, né, que é da área sabe que não é uma mágica, né. Ó, quem dera. Se fosse, nosso trabalho estava mais fácil, né? Mas, olha só, vou respondendo algumas perguntas, né? Tráfego pago ali ficou muito conhecido em meados de 2011, 2012, né? Por causa dos produtos digitais, infoprodutos, lançamentos, né? Então, esse termo chegou e as pessoas começaram a entender que era basicamente fazer anúncio de uma empresa, de uma pessoa, e etc., na internet, né? Até aí tudo bem. Só que elas tentaram encaixar um framework, por exemplo, de um produto digital num negócio local. E é aí que o negócio começa a ter as suas diferenças, né? Porque as pessoas acham que às vezes é colocar 10
voltar 700, Aham, entendeu? Poderia ser assim, nosso trabalho seria mais fácil, a gente ganharia mais dinheiro, né? E com tá tudo certo. certeza. Mas não é assim, infelizmente. Então, hoje, quando você me pergunta assim, quanto que eu posso investir como mínimo nas plataformas, né? O Google e o Meta, eles têm valores mínimos, né? Então, por exemplo, o Meta você pode investir cerca de $1 por dia, a base, né? Sei lá, 5, 6 reais Uhum, por dia, né? E o Google você pode começar com orçamentos diários de 5, 10 reais, entendeu? Só que a gente tem que colocar um condimento que é o contexto, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que eu sempre gosto de dar, e ele é bom até para você que está assistindo, para você entender onde você se encaixa. Por exemplo, o Google você paga por clique na palavra-chave. Então, uhum, cada palavra-chave que você seleciona ali, ela tem um custo médio por clique, beleza? Ok. Desentupidora na Moca é uma das palavras-chave mais caras de CPC, de custo por clique, do Brasil, né? uhum, Então, você me pergunta, eu tenho uma desentupidora na Moca e eu tenho R$ 1.000 para anunciar. É uhum. caro ou barato? Aí eu vou te falar, depende. Sim, Né? Por quê? Porque desentupidora na Moca, esse termo, o custo por clique é mais de R$ 100. Entendeu? Então, assim, entendi. imagina, seu orçamento que você tem por mês ali, que é R$ 1.000, ele vai embora com 10 minutos, Aham, entendeu? Com apenas 10 cliques, né? Então, aham, assim, o caro, barato, pouco ou muito, ele é relativo dado ao seu contexto, né? entendi. Então, mas assim, obviamente eu sempre recomendo ali que as empresas invistam pelo menos R$ 1.500 ali no Meta, R$ Uhum, 1.500 no Google, para um contexto local, né? Se você uhum, tiver um e-commerce, recomendo que se invista ali acima de R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, entendi. né? Então, assim, são valores que são balizados ali no mercado, mas obviamente cada um tem sua realidade e a gente sempre tenta fazer o melhor com o orçamento que o cliente tem, né? E você falou do ponto interessante, quanto tempo que isso leva para dar resultado, né? É. Mas isso aqui é um problema, viu? Você tá me colocando num É, problema, tô pode brincando. contar aí. Vou te dar o meu próprio exemplo, tá? Na agência. Hum, Por exemplo, na agência a gente faz anúncios, né? Atualmente, né? Sempre fizemos, na verdade. Só que lá atrás, quando a gente começou, e era engraçado que era o caso de Ferreira Espeto de Pau, né? aham, A gente tentava resolver a vida dos outros, mas a nossa mesmo a gente não fazia. Quando a gente fez a nossa primeira campanha no Google Ads, primeira, cara, a campanha tinha gastado, sei lá, 250, R$ 300, a gente conseguiu fechar um contrato de R$ 9.000. Eu falei assim, pronto, achei o ouro, ouro. é aqui. Você falou no início lá que ia ser o ouro, né? Então, meu ouro foi esse. Eu achei o ouro ali, eu falei, não, cara. Só que aí depois a realidade bateu, né? E os resultados foram se afastando. Sim, Mas depois, né, com a experiência dos nossos clientes, né, e a nossa própria experiência que a gente vivencia diariamente, a gente entende que a gente tem o potencial de vender do dia para o outro, né? uhum, Basta a mensagem chegar para a pessoa certa no momento certo, a pessoa se identificar, você tem um bom processo comercial, sim, você fecha, né? Então, potencial para ter resultado rápido, todos nós que anunciamos nós temos. Mas quem dera se a responsabilidade de uma venda fosse 100% só de quem gere ou de quem faz o tráfego pago, né? Então, uhum. assim, hoje nos projetos, por exemplo, lá na agência, a gente tem um prazo que a gente sempre sugere que o cliente fique como mínimo, que são 6 meses, porque não tem jeito. Hoje você tem uma oferta muito grande, você tem muita gente anunciando. Tem um tempo de aprendizado também, né, Igor? As plataformas hoje, né, todas elas têm embarcado inteligência artificial para Uhum, entender o público e entregar, e elas precisam de tempo, né? Até a máquina precisa de tempo, entendeu? Né? exatamente. Não é um erro do gestor de tráfego, né, ou da É, agência. É sim. um processo natural ali que faz parte da própria Meta e do próprio Google. Exatamente. É um próprio exemplo que eu falo com os clientes. Falo assim, olha, você acabou de abrir uma clínica de estética, você investiu ali R$ 1 milhão, né? Você acha mesmo que esse R$ 1 milhão vai voltar, o payback vai voltar no mês que vem? Não vai. O Uhum, payback médio hoje de um negócio no Brasil é de 12 a 24 meses ou sim, até mais, né? sim. Então, assim, isso mostra que, como qualquer outra coisa, até uma gestação de uma criança, você abrir o negócio e resgatar o investimento que você teve e começar a lucrar, leva tempo. E com o tráfego pago é da mesma forma, entendeu? Né? Entendi. Você precisa começar, aplicar, melhorar, testar. Aquilo que deu certo, você expande, aquilo que não deu certo, você coloca Pô, na geladeira, né? E às vezes no tráfego pago é engraçado, que às vezes aquilo que não deu certo agora, né? Você fala assim, vou jogar no lixo. Não, deixa na gaveta, entendeu? Para você boa testar daqui a dica. 2, 3 meses, você testa de novo, vê se dá certo. Uhum. Um cliente, coincidentemente, a gente tem um cliente que a gente estava testando uma série de criativos novos lá, e aconteceu justamente esse advento aí. Um criativo lá dele que não dava resultado de jeito nenhum. No 6º mês de trabalho, a gente resolveu ativar ele de novo, aí o negócio agora está sendo um dos melhores criativos. Então, isso mostra que não é uma ciência exata, né? Uhum, Mas sim uma ciência de construção de médio e longo prazo, né? entendi.
Agora nessa era da IA, né, a maioria dos empresários acham que vão resolver as coisas sozinhos, né, de Sim, criar, tanto na minha área, como criar uma marca, identidade, sim. né, um posicionamento de branding e tudo mais, tráfego pago, os criativos, né, vai criar tudo lá ele mesmo, com custo baixo. Como você enxerga isso, né, e o que você diria para esse empresário que está ali tentando fazer isso tudo sozinho? Primeiro eu ia falar com ele assim, ó, calma, viu? Porque, né, lembra lá do tráfego pago que às vezes as pessoas acreditavam em coisas realmente muito fáceis de serem executadas e aquilo vai mudar a vida delas. Não é bem assim, né? Sim, Então, inteligência artificial eu vejo como a mesma lógica sendo aplicada, né? Obviamente, inteligência artificial veio, né? Veio para ficar, já está, e já está liderando a grande maioria das coisas, isso é sim. muito bom. Ela nos ajuda em vários aspectos, né? Tanto aspectos internos da agência, quanto no trato com os clientes, nas nossas Sim. entregas. Isso é muito bom, né? Dá uma falsa liberdade para o cliente ali também, porque ele acha às vezes que ele, pô, não, resolvi minha vida aqui, né? Aham. Já não preciso mais do Felipe para fazer uma Isso. identidade visual excelente para mim, não preciso do Igor para É. fazer o tráfego pago, deixa comigo, eu e a máquina aqui que a gente vai resolver. Mas não é bem assim, né? Então, assim, até para você operar uma inteligência artificial, você precisa de ter um conhecimento mais profundo, né? Sim. Porque senão você fica naquela razoabilidade ali e você acha, você está tendo uma falsa impressão de que você está conseguindo evoluir, né? E tem um outro ponto também, por exemplo, pegando a sua área de design, né, a área de criação. A gente teve recentemente uma atualização do ChatGPT, da OpenAI, que, obviamente, ela foi uma evolução muito grande em termos de que uma inteligência artificial pode entregar de arte, né? Uhum. Viralizou na época aqueles cards do Neymar. O Neymar estava em Sim, todos os sim. times, né? Neymar no Cruzeiro, no Atlético, no Palmeiras, porque uma IA com um comando simples foi feita. Beleza, ok, isso é excelente. Só que quando você começa a observar hoje, a gente tem a cara de IA em tudo, né? Então, assim, é facilmente percebido. Você meio que, ao mesmo tempo que você evoluiu, beleza? Você evoluiu para um patamar onde todo mundo tá. Então, você não tem mais Exatamente. diferenciação, É né? isso aí. Eu acho que hoje os criativos, né, os anúncios, você bate o olho, tá tudo igual, né? É, Porque o empresário está ali. É claro que é um ano difícil esse que a gente está enfrentando. O empresário sim, ele está passando por uma certa dificuldade, sim, um ano atribulado. Mas se ele tiver, se ele tirar esse esforço, né, esse esforço, esse investimento, né, de ter alguém para diferenciar o negócio dele e quiser fazer tudo sozinho, ele vai acabar ali tendo todos os anúncios iguais, o logo, você bate o olho, você fala, olha, é é de FDA. IA. E isso depois conta a reputação da empresa, a própria marca da empresa. Por quê? O cliente não é bobo, né? O cliente vai bater o olho e vai falar, pô, o cara não tá investindo nem em mostrar o produto dele de uma forma diferente para mim, né? Será que realmente é bom? Né? Ele está ali na mesma prateleira de todo mundo. Então, eu acho que o que você falou é muito certo, que a IA ela está deixando todo mundo igual e está acabando com a diferenciação, pelo menos visual, que É, faz o cliente querer comprar, e né? aí entra num ponto importante também, porque assim, o poder que uma inteligência artificial tem em produzir algo, na minha visão, é sensacional, Sim. entendeu? Sim, você vai conseguir criar algum dia, né, Uhum. com conhecimento, coisas fantásticas Sim, visualmente falando, beleza? Então, assim, eu não estou anulando, falando que a IA também sim, não, claro. não tem o seu potencial, ela tem, né? Só que, para você chegar nesse patamar de você construir grandes coisas com IA, ou você construir um excelente resultado que vai te diferenciar, você precisa ter muito conhecimento. E é aí que o empresário, por exemplo, ele vai entrar no limbo, porque ele não vai ter esse tempo que ele precisa para emergir nas IAs ali, para ele ter um resultado excelente, entendeu? Ele vai ficar no mais fácil ali, né? Exatamente. Então, é aí onde mora, ele vai enrolar e sentar em cima do mesmo rabo ali sempre, entendeu? Porque, Ele não tem, ele está custando a cuidar do pessoal, da operação, dos sim, processos todos. Ainda vai aprender IA de uma forma profunda, é não, algo, e né? É outra, muito. hoje IA é 2, amanhã IA é 7, muda Sim. muito rápido, entendeu? Aham. Então, assim, ele não aguenta acompanhar nem às vezes as demandas que a gente leva para o empresário, falando assim, ó, me Aham. ajuda nisso, faz isso, ele não vai aguentar a evolução da IA. Então, assim, querendo ou não, você tem uma evolução de um lado, mas do outro, o empresário ele tem que tomar muito cuidado com isso, para ele não se colocar num pé de igualdade
do ponto de vista negativo, né? E perder o principal, que é o braço estratégico, né? O nosso trabalho, ele vai se tornando cada vez mais estratégico, né? Isso vai filtrando também os profissionais do mercado. Porque os profissionais que apenas operam apertando botões ali, só os executores, essa galera ela vai sendo cada vez mais substituída pelas próprias ferramentas, né? Só que a nossa experiência, o nosso know-how, aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Que é o diferencial para operar uma IA ou para você abrir ali o Illustrator, o Photoshop para produzir uma peça publicitária, um criativo, uma identidade visual, é aí que mora o diferencial. E se o empresário abre mão disso, né? Aí, de fato, ele perde espaço e ele vai entrar, talvez, numa briga de preço, né? Exatamente, que é onde vai ser mais um ali na prateleira, comparado por preço, prazo, facilidade, promoção. Depois você não vai poder reclamar que você tá, assim, né, que você tá matando cachorro a grito, não, entendeu? Porque, infelizmente, é uma escolha, né? É uma escolha de investimento, né? Que dá retorno, né? Porque é diferenciação que faz você vender mais caro e mais... Né? E se você continuar na IA e o tempo inteiro fazendo igual todo mundo, vai sentar no próprio rabo, como você disse. Vai enrolar e sentar no próprio rabo, não tem jeito. Vamos imaginar duas pessoas do mesmo setor, duas empresas do mesmo setor, investir no mesmo valor, com a mesma agência, tá? E uma tem um posicionamento digital mais forte, uma marca forte, um site forte, uma autoridade nas redes sociais, e a outra não. Ela está começando ali e não se preocupou com isso. Qual o impacto disso no resultado de uma campanha, no custo de aquisição pelo cliente? Tá. A gente nunca pode afirmar 100% em tráfego pago em relação a resultados, né? Assim, eu acho que eu sou bem responsável com aquilo que eu dou como norte. Só que, se eu pegar hoje a nossa carteira de clientes e analisar um a um, e a gente já fez essa análise, tá? E entender quais são os clientes que têm melhor resultado nos anúncios, né? Na parte de mídia paga, em tráfego pago, todos eles têm um excelente posicionamento. E aí, gente, que entra a importância do trabalho do Felipe, porque assim, é uma construção, né? Então, assim, você pode construir uma imagem maravilhosa, você pode construir uma imagem péssima, né? Exatamente. Você está posicionando de todas as formas, né? Então, assim, eu vejo hoje como um diferencial mesmo. Quem tem um bom posicionamento, assim, quase 99% de chance de você ter melhores resultados, o seu custo de aquisição ser um custo de aquisição menor, porque, né, querendo ou não, você está tendo uma verba muito bem aproveitada. Isso facilita muito, por exemplo, porque o tráfego pago, você está, em sua maioria, tá? Você tem como atrair públicos quentes ali, que a gente chama que são pessoas que já te conhecem, fazendo remarketing, etc. Mas em sua grande maioria, você está querendo atrair pessoas novas, né? Então, são pessoas que não conhecem a sua marca, o seu site, as suas redes sociais, né? E eu uso uma analogia que é o seguinte: quando você vai fazer um jantar na sua casa para você chamar seus amigos para jantarem, né? Você vai deixar sua casa uma bagunça, né? Tudo sujo, esquisito? Não, você vai arrumar a sua casa, você vai perfumar, você vai pôr uma música. Aumentar a percepção de valor ali. Depois jantar aqui pode ser aquela carne mais ou menos, mas vai ser, né? O circo está montado ali. Mas não estou dizendo que você tem que montar uma coisa falsa, né? Mas enfim, você tem que investir num posicionamento. Por quê? Porque quando essa pessoa chegar ali, ela vai, poxa, que boa experiência eu vou ter. E é a mesma coisa nas redes sociais, né? Aquela velha máxima, né? A primeira impressão é que fica. Então imagina, você está pagando para você fazer aquisição de uma audiência, né? De um público que não te conhece, mas que em tese tem interesse no seu produto ou no seu serviço. E quando ela chega no seu site, nas suas redes sociais, ela vê aquele negócio mais ou menos. Ela já meio que deu o veredito dela, né? Ou que é caro, ou que é barato, ou que é bom, ou que é ruim, né? Ela pode até fazer contato comercial com você, pode até comprar de você, mas com certeza vai ser uma venda muito mais difícil, vai ser aquela venda que talvez você vai espremer ele até não sair mais, até o seu lucro foi embora, mas você vai vender porque você precisa vender, entendeu? Então, isso acarreta uma série de problemas ali, né? Que eu vejo. Então, assim, eu afirmo categoricamente, quem tem um bom posicionamento, melhor, eu nem estou falando que talvez é um posicionamento chique para vender, né? Um bom posicionamento, uma boa marca, uma boa mensagem, né? Um bom visual, ele com certeza tende a ter melhores resultados ali nos anúncios. Isso aí eu falo por experiência própria do que a gente vive hoje na agência. Quando o cliente já chega, já bate o olho e já vê, né? Cara. E hoje é o que a gente chama, né? É até um termo velho, vamos falar assim, né? Que é o omnichannel, né? Que é o quê? É a pessoa que chega por todos os canais, ela perpassa por todos os canais. Então ela vê o seu anúncio no Instagram, o que ela vai fazer?
ela vai lá no Google ver a sua reputação, né? Ela vai lá no seu site, aí seu site está lá 2011, né? Aí a pessoa já fala assim, pô, isso aqui já, né? Ou a empresa faliu, ou ele esqueceu, né? A confiança vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Aí ela vai lá no seu Instagram, aquele negócio tudo de A, né? Feito de A 100% ali, sem o critério, né? Então, assim, aí a pessoa vai falando assim, poxa, se ela não tem o esmero de fazer isso com a própria marca, né? Poxa, o que ela vai, né? Como é que ela vai cuidar de mim? Poxa, se eu chego num dentista que não tem dente, entendeu? É complicado, né? Então, assim... Eu falo que a maioria, né, das compras é feita por comparação, todo mundo compara. Com certeza. Antes, né? E quando a pessoa tem um posicionamento digital forte, site, redes sociais, cara, metade da venda já está feita quando ela te procura. Sim. E mais, ela aceita pagar mais caro para você porque ela viu ali exalando confiança. Sim. Né? Então, empresário, invista nisso, é muito importante, porque quem tem um posicionamento forte em rede social, no seu site, enfim, todos os pontos de contato da sua marca, vai te dar mais lucro, vai aumentar o seu faturamento. Então, vale a pena realmente o investimento. Um adendo importante, que eu acho que a meta de posicionamento é quando você vende, né, para alguém, para uma empresa, obviamente ali, para uma pessoa, e aquela pessoa tem a sensação de que ela está pagando até barato. Exatamente. Por aquilo que ela está levando. Exatamente. Não pelo montante de coisa que você está entregando para ela, mas... Ela sente que ela está recebendo mais. Ela fala, cara, esse trabalho aqui eu estou pagando, sei lá, estou pagando 5 vezes mais do que eu pagava, mas estou achando que eu estou levando, né, 30 vezes mais. Então, assim, essa percepção, acho que quando o cliente ele começa a ter do nosso trabalho, né, obviamente no ato de fechamento, acho que a gente está com um posicionamento ali minimamente correto, né? Entendeu? Eu falo, um dos grandes poderes da marca é você deixar de vender e começar a ser procurado. Porque as pessoas começam a falar de você por causa do seu posicionamento e começam a te procurar. Exatamente. Né? Esse é o poder aí que a marca tem. Bom, o anúncio é o primeiro contato, né? Mas depois do clique vem ali a loja física, o e-commerce, o WhatsApp, o vendedor, o follow-up, e tudo ali que está na mão do empresário, né? Quanto esses fatores influenciam no resultado dessa escala de vendas? Não, legal. Hoje eu estou cheio dos exemplos, né? Vou dar um exemplo aqui, você vai entender. Fica à vontade. Quanto mais exemplo, melhor. Imagina, você está lá sexta-feira à noite na sua casa, com a sua esposa, sua filha, tá tudo tranquilo, você vai pedir uma pizza, né? Você pediu uma pizza de 2 fatias, 8 fatias. Aí vai lá na sua casa e chega uma pizza de 2 fatias. Você vai ficar bravo. Você vai ligar para a pizzaria e falar, minha pizza não veio completa, né? Eu não tive a completude do meu pedido, né? Quando eu puxo para esse raciocínio, né, o tráfego pago, ele é uma fatia da pizza, né? Então, você tem a fatia do posicionamento, você tem a fatia das suas redes sociais, você tem a fatia do tráfego pago, entendeu? Tem sempre aquela fatia mais gostosa, né? Então, essa é do tráfego pago, entendeu? Mas você tem que receber as outras para você ter sua pizza completa. E aqui é da mesma forma, né? Então, assim, de nada adianta você... proporcionar uma boa experiência, por exemplo, num anúncio, a pessoa vê lá o anúncio, todo bonito, maravilhoso, perfeito. Chegar no seu site demorar 6 dias para carregar. Ou, sei lá, uma clínica médica, por exemplo, né? A gente trabalha bastante com o segmento médico lá na agência. Ela viu o anúncio, converteu certinho, primeiro contato no WhatsApp, excelente, foi rápido. Só que chega na clínica, a clínica não está com um cheiro bom, ou a atendente ela é ríspida ali com a pessoa, a secretária, entendeu? Uniforme todo desleixado. Aquela cor que nem é a cor mais, né? Aquele amarelo que virou roxo de tão velho que tá, né? Então, assim, tudo isso conta, né? Assim, a experiência de venda, ela vai desde o primeiro contato lá atrás, num anúncio, ou num anúncio que ela não converteu, até o pós-venda e aquela recorrência que o cliente vai ter, né? O relacionamento. Então, assim, importa e muito, tá? Obviamente, falando em tráfego pago do ponto de vista de conversão de venda, né? Em tese ali, a minha experiência como entregar uma demanda qualificada, ela termina quando a pessoa vai lá e compra. Mas pensando no negócio do outro lado, ele tem que ter o cuidado, porque é uma linha muito grande. A gente chama isso de jornada de compra do cliente, né? E eu faço esse exercício com alguns clientes ali, que às vezes a gente entende onde que tem alguma fricção em alguns lados. A gente sempre desenha, não, vamos desenhar ponto a ponto aqui do caminho que seu cliente precisa fazer até chegar. Se você fizer, por exemplo, esse exercício aí, pega aí, ele liga para minha empresa, minha secretária atende, depois não sei o que, ela vem aqui, parará, não sei o que, comprou,
e depois pós-venda, né? Você vai vendo ali os pontos que você precisa mapear. E aí já estou saindo do tráfego pago. Você vê que o tráfego pago ele é um pontinho dentro da jornada, né? É um Então, meio só, um é um canal meio, só. é um canal. Da mesma forma vem do outdoor, da mesma forma vem do post orgânico, da rede social, do Google Meu Negócio e por aí vai, né? Então, assim, você ter a jornada muito bem mapeada, entendeu? Ela ajuda você a entender onde você está errando, onde você está às vezes perdendo, está sangrando ali, mas pensando no tráfego pago, principalmente na experiência de quando a pessoa chega no seu negócio, seja fisicamente, seja pelo WhatsApp, né? Tem uma pesquisa que fala que, se eu não me engano, se você tem 391% a mais de chance de vender para um contato comercial quando você faz o contato em até 1 minuto que a pessoa chama você ali, né? Por exemplo, chegou no WhatsApp, se você responder em 1 minuto, em até 1 minuto, você tem 391% a mais de chance de vender. E esse fator, né, esse índice, ele vai descendo na medida que você vai demorando ali para fazer contato, né? Então, assim... a pessoa entra na loja, né, e fica lá, né, olhando, e ninguém chega para atender ela. Você chega num restaurante, senta lá no... e fica lá, né? mofando, esperando. E às vezes você até levanta a mão e o garçom vira o rosto, né? Então, assim, isso é importante falar, porque não é porque você está atendendo, né, online, né, que você pode atender da forma que você quiser, que o cliente quer esperar, né? O cliente está ali, ele já sentiu o desejo, principalmente quando é uma compra de impulso, né? O cliente já sentiu o desejo ali, se você não pegar ele na hora, ele vira as costas e sai da sua loja, do seu WhatsApp. Vai embora. Tchau. Por exemplo, a gente está falando de tráfego pago, né? Normalmente, ou você encaminha a pessoa para o seu site, né? Ou você encaminha ele para uma loja virtual onde ele vai fazer a compra, ou você encaminha ele para o WhatsApp, por exemplo. Então você tem que entender que seu site, seja ele uma landing page para conversão ali do lead, ou seja um e-commerce, ele é um vendedor seu. Então esse vendedor ele tem que estar extremamente qualificado para te ajudar a vender, porque senão você está jogando dinheiro fora. É a mesma coisa de você contratar um cara para uma loja, né? Um vendedor para uma loja, o vendedor xingar todo mundo que chega, entendeu? Ele vai repelir as pessoas ali, né? Então, assim, você tem que pensar no pós-anúncio ali, né? Porque isso vai influenciar diretamente os seus resultados. Porque aí depois não adianta você xingar o gestor de tráfego, aí falar que é incompetente, se você não responde seu lead em até 1 minuto, tá? E aí vem até a arquitetura do site, né? Que é muito importante, que ela vá conversando para converter. Isso. Né? Então, cada frase, cada localização de cada sessão, ela tem que ir contando uma narrativa para fechar uma venda. Exatamente. Né? E principalmente na landing page, que aí é uma arquitetura principalmente feita, focada para um sniper para venda. Sim, exatamente. Então, assim, que você repense aí, você está ouvindo a gente falar aqui, né? Então, assim, agora você tem que repensar aí, pega a estrutura do seu site, faz um cliente oculto com o seu atendimento aí para ver, né, se está tudo certo, se está respondendo bem, né? Enfim, são várias nuances ali que dá para você trabalhar, que ao longo do tempo isso vai fazer com que o resultado das suas campanhas, não pelas campanhas, mas sim pelo que acontece depois dela, né, vai surtir o efeito que você precisa aí, que você quer, né? E outra coisa, analisa o seu concorrente, né, seus concorrentes. Entra no site, cada um, abre as abas todas e compara de quem você compraria. Você compraria de você? Se você nem você comprar de você, é porque está errado. Né? Então, você tem que reestruturar isso. Exatamente. Né? Eu sempre falo que é um dos erros que o empresário tem de não analisar os concorrentes dele. No processo de extração de marca que a gente faz, que é o primeiro processo com a nossa empresa, às vezes eu pergunto, né? Às vezes não sempre, quais são seus concorrentes, quais diferenciais eles têm, o que eles são bons, o que eles são ruins, e na maioria as pessoas não sabem, entendeu? Então, assim, sem entender seus concorrentes, como é que você vai se destacar, né, deles no mercado? Eu olho, cara, direto. Eu assim, olho faço todos. cliente oculto, entendeu? Porque, assim, tem jeito não, cara, a gente tem que olhar. Também não tem que ficar fissurado, claro, né? Mas, assim, claro. uma vez por mês eu dou uma namorada ali na concorrência, ver oferta, né? Ver o que eles estão trazendo de novo, para ver onde que eu tô também, né? Porque, às vezes, a minha solução tá vendendo 2, eles estão vendendo 30, né? Às vezes você tem que trocar o posicionamento, fazer um rebranding, né? Trocar isso tudo, porque às vezes você não está atingindo mais o público que você quer. Sim. Enfim, são muitas coisas. Muitos para casa aí, né? Muitos. Se você tivesse falar, então, ponto a ponto, né? Um mapa, assim, básico, do que o cliente tem que ter antes de fazer o tráfego pago. Tá.
Hoje, lá na Pico, a gente trabalha muito em 3 pilares ali, né? Que é o pilar de você ter um bom posicionamento, de Sim, você pensar em tráfego e você pensar em vendas, né? Então, pensando nisso de uma forma prática ali, ô Felipe, eu acho que eu traria assim, né? Primeiro, se você vai investir em marketing digital, né? Você precisa ter o mínimo necessário, pensando no digital, para você, né, poder receber sim, bem as pessoas que vão vir ali do tráfego pago. Então, você precisa ter um bom site, se possível, uma landing page ali para cada serviço que você vai fazer, para você sempre contextualizar a comunicação, né? uhum, Você precisa ter conteúdo recorrente nas redes sociais. Então, hoje isso é mais, né, do que mais velho que andar para frente, mas, cara, você precisa produzir conteúdo. A rede social hoje ela é um canal muito forte de aquisição. sim. Se não é de aquisição direta, é de aquisição correlacionada, que igual eu falei, Autoridade, né? exatamente, porque dá autoridade. Isso aqui que a gente está fazendo, podcast, é um canal, né? Então, Sim, assim, não tô falando que você tem que ter tudo, mas, cara, site, rede social, ter um bom perfil no Google Meu Negócio, eu acho que é interessante que é para. fácil e rápido, né? Cara, se as pessoas soubessem o poder, não vou nem ficar falando demais, não, porque senão todo mundo vai largar, a gente vai tudo pro Google Meu Negócio, né? Tô brincando, mas você tem que ter, se você é um negócio local, né? Uma loja, uma clínica, enfim, você precisa ter um perfil no Google Meu Negócio, é simples, rápido, fácil. Você cadastra, você já está aparecendo gratuitamente ali no Google, né? Nos resultados de busca, tá? E aí tem um adendo ainda, tá? Com as IAs, por exemplo, o ChatGPT, muitas pessoas estão pesquisando dentro do chat, por exemplo, né? Uhum, Fazendo pesquisas assim, qual a melhor clínica de estética, qual o melhor centro automotivo, qual o melhor não sei o que na minha região. E uhum. aí, de onde que o ChatGPT vai buscar essas informações? Faz o scrap lá no Google Maps, né, nos perfis do Google Meu Negócio e direciona o resultado dentro do ChatGPT. Então, Olha, é, dica de ouro aí, hein? essa aí, entendeu? Eu já tive gente buscando a Pico porque encontrou no ChatGPT. Não são milhares de pessoas, não, gente, mas isso Uhum. é um comportamento novo, né? Então, assim, eu falei site, rede social, o Google Meu Negócio ali, produzir conteúdo recorrentemente é muito importante, tá? Igor, mas eu não consigo produzir para Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Não, pega 2 redes sociais ali, foca, né? Obviamente que o seu público vai estar, foca nelas e põe uma constância. Ó, se são 2 posts por semana, eu vou fazer 2. Porque na medida que as pessoas forem chegando, vai ter sempre uma postagem nova ali para balizar Uhum. aquela, né, aquela decisão, né? Outra coisa, a gente tem que arrumar a nossa casa, né? Então, assim, pensando num negócio local, que você vai receber as pessoas ali, a sua estrutura física precisa estar, né? Arquitetura, Novamente, a gente não está falando de ser algo chique, sim, requintado. Se o seu público for esse, né, mais do que obrigação de você fazer, sim. né? Mas se não for também, se for um negócio de característica mais simples, talvez, mas tenha tudo arrumadinho, tudo certo, tudo, né, tudo bem visto. Né? A gente chama isso de PDV, que é o ponto de venda, né? Esteja bem sinalizado, que seus funcionários estejam muito bem treinados para fazer um atendimento, né? O seu WhatsApp também ele precisa estar muito bem calibrado, porque hoje raramente as pessoas vão entrar no seu site e vão preencher aquele formulário lá para pedir um contato que daqui a 6 dias que você vai ver lá o e-mail, né? Ele vai direto para o WhatsApp, entendeu? Então, o seu time de atendimento tem que estar muito bem treinado. E, obviamente, se você tiver condições ali de investir em tecnologia, por exemplo, em ter um CRM, que é um software de gestão de contatos comerciais, você vai ter um ganho ainda maior do ponto de vista de dados e do que você vai fazer com aquilo, né? Porque aí você vai Uhum. medir tempo de atendimento, motivo de perda ali daqueles leads, se é preço, se é prazo, se é não sei o quê, né? Então, assim, se você pegar todos esses itens que eu te falei, elenca aí o que você consegue hoje consertar ou o que você consegue criar do Melhorar. zero, porque isso com certeza vai aprimorar ali a jornada dos anúncios, né? E a experiência do cliente, ela tem que estar, o empresário tem que estar gerando valor para ele o tempo inteiro, Exatamente. né? E uma coisa que até um propósito desse Brandcast é desmistificar que branding é algo caro, Sim, né? sim. Então essas ações, por exemplo, um cheirinho, né? O marketing olfativo, a música do ambiente, quanto que isso custa, Pois gente? é, cara. Entendeu? Pois é. Assim, são coisas, são centavos, brindes baratos, um Sim. balão, né? Se for igual eu dou o exemplo do Chiquinho Sorvetes lá, que minha filha chega lá e ganha o balãozinho do Chiquinho Sorvetes, é centavos, ela sai toda Pois feliz. é. O chapeuzinho lá do McDonald's de papel, né? O Starbucks lá colocando o nome do Aham. cliente. Então, assim, gera valor, É. né? E se você puder investir em tecnologia, como você disse, um CRM, para entender mais esse cliente,
melhor ainda, né? Eu tenho um amigo que ele chama Marcílio, ele é especialista em branding também, um abraço para ele aí. Ele fala que branding, né, é um processo contínuo, até o ING ali do inglês, Por que é isso está no contínuo, gerúndio, e é no gerúndio, exatamente. né? E ele fala assim que branding é você marcar, você vai marcando a pessoa, né? Sim, É isso que você falou. Seja com um pequeno gesto ou com uma grande ação ali, né? sim. Mas você tem que estar sempre marcando o seu cliente, entendeu? Fazer ele se sentir especial. Se ele se sente Exatamente. especial, ele aceita pagar mais, ele vira fã, tem a chance de criar uma comunidade, Sim, né? Porque ele exatamente. sai falando de você para todo mundo. E é assim que se cria comunidade, criando fãs da marca, Sim. né? Então, assim, eu acho que é o mínimo. A entrega excelente é o mínimo que tem que ser, E é né? o que você falou, isso é aplicável para grandes corporações, mas também para o Sim, negócio, para eu presa, para a para um empresa que tem, né? borracheiro, para uma clínica, para uma grande empresa, para qualquer um. Eu sou muito disso, assim, quando eu vou, por exemplo, o barbeiro, né, que eu vou lá na barbearia Uhum. e tal, o cara que eu troco pneu de carro de vez em quando, o mecânico, é sempre assim. Então, se eu sou bem atendido e tudo mais, né, poxa, é uma empresa de características simples, você não tem nada, né, glamouroso ali, mas você tem um bom atendimento, preço justo, prazo bom, um bom atendimento, cara, né, assim, independente da natureza do negócio, você fideliza, né. E a gente está carente de boas entregas, de bom É, atendimento, né? Não sei se você com nota, quando a gente é certeza. bem atendido, Você a fala: gente fica "Nossa". até surpreso. Era Eu o eu tô mínimo, é eu pra tô ser o meio mínimo, né. assustado com o McDonald's, por exemplo, que É, antes era todo mundo feliz, você era bem atendido, agora é um totem, quando você chega lá no balcão, a pessoa joga um hambúrguer tá para aí. você, assim, você pede um ketchup, ela nem olha na sua Ó, cara. um outro bom é complicado, você até perde a fome, né. Tem um outro exemplo também muito bom que é do Uber. Você lembra quando o Uber chegou, que era todo mundo, né, Sim. de terninho e gravata, não sei o quê, Aceito a a água? pessoa quase te buscava no hall do seu prédio, né, e tal, você aceita uma água, um chiclete. Hoje é assim, né, entra aí, vão rápido, entendeu? A pessoa nem enfim, né, infelizmente, né. Eu devia rever isso Ah, aí, né, mas fazer o quê? impressionante, né, cara? Como o atendimento, a qualidade da entrega está piorando em tudo. É. Então, quem se preocupa com isso ainda, cara, ô, é sem chance de uma empresa dessa quebrar. Ela só vai crescer e grande chance de criar uma comunidade, né? Exatamente, exatamente. E qual coisa mais cara que você acha que o empresário pode fazer no digital hoje? Uma coisa que tem um custo muito alto, né? Mais caro até que queimar a verba num anúncio ruim. Cara, em termos de custo, assim, eu acho que é dentro até do que a gente falou aqui, de investir, principalmente hoje em tecnologia, né? Assim, eu Uhum. acho que com a inteligência artificial, a tecnologia ela ficou muito mais acessível, né, para todos nós. Por exemplo, antes para você fazer um sistema, né, sei lá, eu quero fazer um sistema de gestão aqui da minha empresa, da minha Uhum. clínica, da minha fábrica, etc. Você tinha que pegar um desenvolvedor, sentar com ele, pagar ele muito dinheiro, Sim, entendeu? Né, que é um custo caro, e obviamente honesto por ser caro, porque dá sim. trabalho, né? É, mas aí você gastava muito dinheiro para você ter um sistema e com aquele sistema você tem a inteligência que você precisa para tocar melhor o seu negócio. Uhum. Hoje em dia, com inteligência artificial, você tem hoje o que a gente chama de vibe coding, né? Que é como se fosse, vou tentar trazer em palavras mais simples, né? Isso, traduz aí para o empresário. Vibe coding é um termo, é um braço ali dentro de inteligência artificial que existem algumas plataformas onde você faz código de uma forma mais em vibe ali, né? Então, o que é isso? É você ir conversando com a IA, com uma plataforma de inteligência artificial, e ela vai construindo para você um sistema, por exemplo, Uhum. entendeu? E vibe coding se aplica a sistemas, a aplicativos mobile, a site, a landing page, entendeu? Uhum. Então, esse é o termo vibe coding. Então, esse vibe coding, por exemplo, ele pegou em muitos casos, né, substituiu às vezes a demanda de um desenvolvedor ali, que às vezes você ia gastar muita grana para fazer um sistema com ele, entendeu? Sim. Então hoje é muito acessível, né? Mas assim, se eu, Igor, fosse dar um conselho para o empresário hoje, era investir em tecnologia primariamente, para ele ter mais leitura de dados do negócio dele, né? E investir em posicionamento da marca, em segundo Uhum. lugar ali, né? Porque não adianta nada você construir sei lá, um castelo mas no meio do deserto, entendeu? Você precisa Exatamente. ter e saber onde você vai colocar aquele castelo para que ele, de fato,
brilhe como que ele deve brilhar, né? Uhum. E depois você investir ali, né, gastar dinheiro, vamos dizer assim, a parte de marketing para você divulgar, para você É. tornar aquilo ativo, né? Porque um, querendo ou não, retroalimenta o outro. O tráfego traz, o posicionamento ele solidifica, ele ajuda a vender a parte de Uhum. vendas, a tecnologia vai te dar mais inteligência, mais rapidez, né? Uhum. Então você vê que é um motor ali que vai se retroalimentando e você vai conseguindo no fim do dia lucrar mais. Bom, todos os sites que a gente faz hoje, né, eles têm ali a estrutura de IA, porque a procura no Google, né, ela mudou, Aham, né, há pouco tempo aí. sim, Então as pessoas procuram ali e vai aquele chat falando com ele ali, sim. né. Qual que é a importância disso e o que que isso melhorou ou piorou para as campanhas? Você fala, os resultados do Google ou a possibilidade de Do você ter Google do Ads. Google Ads, né? Olha, do ponto de vista do Google Ads, não, a forma como que o Google ele vai mudar 200%. Ele ainda Sim, não mudou, né? sim, Hoje você tem no ato da busca ali, você tem aquela caixinha, chama AI Overview, sim. que é um resultado como se você estivesse buscando dentro de uma IA, né? Uhum. Falando em tráfego pago, isso não afetou tanto, Ótimo. entendeu? Né? Agora, quando você fala em resultados orgânicos, né, que são os resultados depois dos resultados de locais ali, né, dentro da busca do Google, aí você tem uma certa piora, entendeu? Principalmente para a parte de conteúdo, que são os blogs, né, os artigos. Por quê? Porque se eu quero assim, olha, eu tô com esse tal sintoma, o que que seria isso? Você faz uma Uhum. busca dessa no Google. Antigamente, ele já mostrava para você os artigos, Sim. você clicava e ia lá no blog e tal. Hoje, o que que acontece? Ele mostra o AI Overview ali, né? Ele vai buscando de vários sites para te dar uma melhor Ele resposta. te dá uma resposta compilada com várias fontes, com vários sites, né? E a pessoa, às vezes, ela fica ali, ela não vai para o site mais, entendeu? Uhum. Então, do ponto de vista orgânico, deu uma rateada ali, entendeu? Não foi tão Entendi. legal nesse sentido, essa experiência, não, né? Mas do ponto de vista pago, porque quando a gente fala de Google Ads, a gente está falando de comprar termos, né? Sim. Para você aparecer no topo da busca do Google. Só que a gente compra termos mais comerciais, né? Assim, Uhum. você não compra muito termo informacional, né? A não ser que você queira levar tráfego ali para o seu blog, enfim, Sim. para algo mais informacional. Mas nesse âmbito, assim, a gente continua, pelo menos até o momento, tá? Na minha visão, dentro das campanhas que a gente gera ali na agência hoje, a gente está conseguindo ter uma normalidade ali. A gente não viu nenhuma depressão ou nada parecido, não, sabe? Mais importante ainda do empresário, né, investir em tráfego pago, porque o orgânico, como você viu, ficou mais difícil, né, e a Pico está aí para te ajudar nisso, né. Estamos aí, vamos fazer essa mágica acontecer aí, né, no seu negócio. Cara, outra dúvida, né, que o empresário ele vê aí, acho que a mágica vai acontecer. Se eu dobrar meu investimento em anúncio, né, eu vou dobrar minhas vendas? Como que isso funciona? Se eu invisto R$ 1.000 no meu anúncio, se eu colocar 2, vai dobrar o lead, vai dobrar o resultado? Como que é essa lógica assim? Ah, essa lógica ela não tem lógica, entendeu? E entra um pouco num tópico que eu trouxe lá no início também, do poder do contexto, né? E eu vou fazer um link com uma coisa que eu acabei de falar, que é você ter dados do seu negócio, né? Você investir em tecnologia para você ter dados. Uhum, Por quê? Porque não é assim que funciona, né? O máximo que vai acontecer se você dobrar o seu investimento hoje, por exemplo, em mídia, em tráfego, você vai alcançar mais pessoas, sim. perfeito? E às vezes até a mesma pessoa várias vezes, né? Dependendo, né, do universo ali do seu público, sei lá, você está anunciando numa cidade Uhum, cujo seu público ali, a amostragem são 10.000 pessoas. Não vai adiantar você pegar e falar assim, eu vou colocar 10 vezes mais de investimento. Beleza, você uhum, não vai alcançar mais pessoas, você vai alcançar as mesmas pessoas 10 vezes, né, assim, fazendo um raciocínio simples, entendeu? Então, não necessariamente você dobrar o seu investimento, você vai dobrar o seu resultado. Alcance você vai ter mais, beleza? Perfeito. Só que alcance por alcance, né? Eu prefiro talvez ali ter um alcance menor e um resultado mais efetivo, não sei, entendeu? Tudo depende do contexto, né? Eu tenho um amigo que ele mora numa cidade do interior aqui de Minas e ele tem uma clínica cardiológica, né? Então, assim, ele faz atendimentos cardiológicos ali na cidade. uhum. E aconteceu exatamente isso com ele. Ele falou assim, cara, eu invisto de R$ 500 a R$ 700 por mês no Google Ads. A minha clínica vive lotada. Uhum. E não Inclusive, precisa ele mais que isso. não precisa mais que isso. E ele falou assim: eu já dobrei o investimento, R$ 1.500, R$ E 2.000,
E o efeito foi o mesmo. Eu gastei mais dinheiro e adquiri a mesma quantidade de público, de lead, etc, né? Então, assim, aí eu vou falar para ele que ele tem que triplicar o investimento dele? Não, né? Porque o universo dele é finito, Mas o entendeu? que que o especialista do Google, você empresário aí, é aquele que te liga É, e fala: você tem que anunciar no Google, eu vou te ajudar, você não precisa pagar um tráfego pago, e vai te dar muitos resultados, e coloca um tanto de coisa na sua campanha que não precisa para você gastar, não investir não é. mais. Aí você gasta um tubo de dinheiro, o Google fica feliz, o especialista, que é um vendedor, bate a meta dele e você gasta Se dinheiro à lasca, toa, né? né? É. Cara, a gente tem que entender o seguinte, é aquilo que eu falei, você vai alcançar mais pessoas. E geralmente essas sugestões das plataformas, dos consultores das plataformas, do Meta, do Google, ele é baseado em alcançar mais pessoas. No Google acontece muito isso, tá? Ah, olha, se você investir mais tanto por dia, sei lá, se você sair de R$ 50 É. por dia para 186, você vai ter tantos cliques a mais. Aham, Beleza, mas eu estou precisando de clique ou eu estou precisando de lead? Eu tenho que analisar o meu contexto. É aí que entra o exatamente. poder do contexto. Por isso que um profissional, ali, obviamente, né, capacitado e tal, certificado, cuidando da sua campanha, olhando da forma certa, ele tem o poder do contexto, porque ele junta o que a plataforma dispõe de melhor com o seu poder de contexto para trazer a leitura correta dos dados. Porque não necessariamente você alcançar mais, você vai vender muito mais, você vai, né, enfim, ter mais Uhum. leads e ter mais vendas. Então, só que para você ter essa segurança, você precisa ter dados corretos sendo tabulados, sendo analisados ali o tempo inteiro, entendeu? Por exemplo, tem clientes hoje na nossa operação lá que são clientes maduros que a gente tem o que a gente chama de CPA, que é o custo por aquisição Sim. de um lead e de uma venda. Então, nesse caso, quando eu tenho esse CPA muito bem amadurecido, eu sei quanto que eu estou pagando para fazer a aquisição de uma venda. Aí, Sim. beleza. Aí eu consigo ter uma projeção baseada no meu CPA, que se eu colocar mais R$ 10.000 aqui, com base no meu CPA, vamos supor que é um CPA de R$ 1.000, um exemplo, tá? Uhum. Eu sei que eu espero receber mais 10 vendas, entendeu? Uhum. Então, assim, quanto mais maduro você tiver a leitura de dados do seu negócio, em questão, né, de mídia paga e etc., você vai conseguir tomar decisões mais maduras. Mas nem sempre essa regra é dessa forma que a gente está falando, né? Assim, colocou mais, dobrou, dobrou tudo, né? Quem dera. É, quantidade não é qualidade, né? Do lead. Exatamente, exatamente. Não mesmo. É. E por tudo que você já viu até aqui, é claro que a IA ela vai evoluindo sempre, né? Aham, Muito rapidamente. sim. O que que você viu como ferramenta de processos que você fala assim: nossa, isso aqui me impressionou muito, isso vai fazer o empresário economizar demais? Olha, cara, assim, hoje tem muita solução, né, com IA, cara. Por exemplo, quando a gente fala em tráfego pago, né, as plataformas, elas estão ficando cada vez mais automatizadas em vários tipos de análise, né? Uhum. Eu não vi nada, assim, que me encantasse nesse sentido, assim, sabe? De você falar, nossa, cara, isso aqui foi a virada de chave. Sei. Mas eu vejo essa virada de chave cada vez mais próxima, entendeu? Né? Então, assim, as plataformas elas estão ficando cada vez mais integradas, né? Então, hoje, por Uhum. exemplo, você consegue abrir o cloud, né? E você integrar ali o Meta Ads nele, e você consegue subir uma campanha a partir do cloud, usando o Cloud Code, por exemplo, né? Uhum. Eu já subi. Então, assim, aí você pega a figura do gestor de tráfego, né? Que é a figura do profissional que faz as campanhas para gerir ali os anúncios, né? Esse profissional talvez ele fique ameaçado ali dependendo, né? Porque se Sim. for uma pessoa que só aperta botão, que só sobe campanha, essa pessoa vai ter a tendência de ser substituída por uma máquina que consegue subir 200 anúncios por minuto, entendeu? Obviamente Entendi. estou exagerando no meu exemplo, mas então assim, eu vejo grandes apontamentos ali, né? O potencial que a gente tem de análise de dados hoje, ele é muito maior do que há 2 anos atrás, né? Então, assim, hoje eu consigo ter análise das campanhas, análise da minha concorrência muito mais rápido. Então, a minha tomada de decisão, ela tende também a acelerar da mesma forma. Aí, nesse Sim. caso, é proporcional aqui o que eu estou falando, né? Então, assim, se eu levava 1 hora para otimizar 4 clientes, hoje você consegue otimizar 10, entendeu? Né? Por Entendi. exemplo, obviamente, dadas suas devidas proporções e tipos de otimizações, entendeu? Então, assim, com IA hoje, eu acho que a gente ganha um mundo mais de velocidade, né? Assim, na minha visão, entendeu? Uhum. É o que a gente tem vivido hoje na Pico. Entendi.
E o oposto, né? O que a IA não faz hoje, que você acha que nunca vai fazer? Cara, é o nosso poder de criatividade, né? É a nossa autenticidade, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem coisas incríveis que só o Felipe viveu, que só o Felipe pode imprimir, a sua experiência, o seu know-how, entendeu? Então, assim, existem até algumas pessoas que falam, né, alguns estudos, dizendo que os trabalhos que são mais manuais, que são mais, né, handmade ali, que é aquela coisa Uhum, personalizada, entendeu? Ela tende a ganhar mais, serviços artísticos também, uhum, ela tende a ganhar mais expressividade nessa era de IA, porque uhum, tudo tende a ser produtizado, formatado, né, entra sim. naquilo que a gente falou de pé de igualdade, né? Então, esse o nosso contexto, a nossa vivência, né, a IA não vai conseguir, por mais que você alimente uma IA ali, ela não consegue ter o seu poder de criatividade, o seu poder de processamento, às vezes, de informação, o seu feeling, né? Aquela coisa que só nós seres humanos temos, De entendeu? experiência de muitos anos, com muitos clientes. Exatamente. Por mais que a IA tenha base de dados aí Sim, de milhares de anos aí a mais do que a gente, mas não é, cara. Cada ser humano é único, cada um tem a sua digital ali, e esse vai ser, na minha visão, o diferencial que a IA nunca vai conseguir, né? eu falo Entendeu? que a IA ela nunca vai conhecer o empresário a fundo, esse feeling. Ela nunca vai conhecer o cliente dele a fundo Sim, mesmo, sabe? O produto, o serviço a fundo, sim. porque ela não vai viver a experiência, né? Que a marca tá, que aquela empresa, aquela marca está proporcionando. A IA não Né? tem Ela não vai sentimento, a né? IA não vai sair do tablet, do celular, do, É. do computador e viver uma experiência com a marca, Vai, tira a né? internet, acabou a IA. Exatamente. Entendeu? Então, assim, obviamente a internet não vai acabar ou não vai ser prejudicada, mas você entende o quão frágil isso é? Apesar de não ser frágil, né? Mas, enfim, ela é totalmente dependente de uma coisa só, né? A gente é livre, né? Assim, a Uhum. gente pode operar 10 IAs ao mesmo tempo, né? Trazendo o nosso contexto, a nossa criatividade, entendeu? A gente pode fazer o que a gente, né, deve fazer, né? Nossa criatividade humana. Então, acho que isso a IA não tem espaço, não. É, realmente o que a gente que trabalha muito com IA, né? Na nossa área, o que ela fala também de bobagem, de coisas que são erradas, e às vezes o empresário ali que não tem esse conhecimento, ou que está entrando nesse Sim, mundo, ele nem questiona, é, né? E às vezes a IA está falando uma coisa com ele ali que não tem nada a ver, que vai direcionar ele para um caminho totalmente sim, errado. sim. Então, assim, é muito importante, né, conversar com a IA, não acreditar em tudo que ela Não. fala, né, questionar mesmo, colocar seu ponto, porque várias vezes eu falo: "Não, mas isso aí está errado". "Ah, estava errado mesmo e É. tal, me desculpe". Pô, Esses dias eu vi mas é porque eu tenho conhecimento nisso. O é, empresário que às vezes está começando em IA, esses né. dias eu vi um vídeo até engraçado no Instagram, onde a pessoa estava falando com aquela o ChatGPT Live, né, que é a Aham. conversa, você conversa com uma pessoa ali, né, ele estava falando assim: "Olha, eu moro a 200 metros do Lava Jato, eu quero saber se eu posso, ir no Lava Jato a pé". Aí a Uhum. IA: "Claro, com certeza você pode ir no Lava Jato a pé, é só 200 metros, é muito perto". E ele ficou relutando nisso e a IA: "Não, você pode ir, é só você chegar lá e você pedir para lavar seu carro". Aí ele pegou e falou assim: "Mas uai, mas se eu tô indo lavar o meu carro no Lava Jato, eu não posso ir a pé, eu tenho que ir com o meu carro". Aí ela: "Ah, é verdade, não sei o É quê. assim Nesse mesmo. caso, você tem que voltar e pegar o seu carro". Então, É, assim, você tem que assim, uma dica, se fosse uma dica simples que eu tenho para dar, assim, para uso de IA, carregue ela de contexto, né. Carregue ela de contexto e a sempre ferramenta, né. assim, igual você falou, é uma ferramenta. Então, assim, carregue ela de contexto para que aquilo que ela solte para você, seja em imagem, em vídeo, em texto e etc., em orientação, você, né, saiba ter critério para corrigir e não sai pegando ali e já colocando, não, porque senão É. isso é complicado. Eu falo que a IA é uma ferramenta muito, muito, muito boa para o empresário, né, para ajudar nos processos, como você mesmo falou, mas também para analisar mercado, tem sites para o Sim. negócio dele, inclusive em branding, né, ações de branding que pode fazer, para analisar um concorrente ou outro. Aham. Então, use para isso, né? A IA não vai executar algo para o seu cliente de forma Sim. estratégica, sendo que ela não te conhece, não conhece seu cliente, não conhece seu público a fundo, não sabe como que é a experiência, a jornada do Sim. cliente, né? Então, use, empresário, a IA como uma ferramenta
de auxílio para você sobre informações. Sim, né? Como você exatamente. diz, do contexto também. É. Né? E se você pudesse dar um único conselho para esse empresário aí que está vendo a IA evoluindo, todo mundo falando de IA, e ele está com medo de ficar para trás, o que você falaria para ele? Cara, é muito difícil falar uma coisa só, né? Mas assim, primeiro que eu falaria é calma, né? Porque hoje a gente tem muitos anunciadores aí do apocalipse, né? Ah, que Sim. vai matar aquilo. Nunca vi tanta morte na minha vida, né? Matar aquilo, acabou aquilo, dizimou aquilo. Então, assim, primeiro calma, né? É uma tecnologia que evolui muito rápido, né? Isso aí a gente há de concordar, né? Não tem jeito, ela Sim. evolui muito rápido. Então, primeiro é calma, pé no chão. Em segundo lugar, estude, né? Gaste tempo estudando, né? Sobre as IAs, como elas funcionam. Invista o tempo, né? Invista, você vai ter que, né, comprar um curso, fazer uma formação, né? Enfim, no mínimo você está doando seu tempo ali no YouTube aprendendo sobre IA, Sim. né? Mas estude bastante profundamente, veja qual plataforma, por exemplo, é a mais adequada ali para o seu negócio, para o seu serviço, para aquilo que você quer, porque às vezes também as pessoas querem usar a IA mais ali para as coisas pessoais, enfim, né? Então, assim, calma, não entre nessa loucura de, né, tô ficando para trás, vou morrer sem IA, não sei o quê. E estude bastante, né? Estude e, em terceiro lugar, aplique, né? Porque também só conhecimento guardado aqui não vai funcionar, né? Você Com tem certeza. que aplicar. Me diz aí, ô Igor, né, para a câmera ali, onde as pessoas podem te encontrar, podem encontrar a Pico Digital e o que elas vão encontrar quando chegarem lá. Não, legal. Primeiro, te agradecer, né, Felipe? Ô, Obrigado aí por amigo, esse papo. foi uma honra. Eu acho que isso Entregou aqui. o ouro aqui mesmo, Que hein? isso, de jeito nenhum. Eu acho que isso aqui é muito importante, né, para um empresário, porque isso aqui é conversa que a gente vive no dia a dia nos nossos negócios, atendendo outras empresas, né, de diversos tamanhos diferentes. E a gente sabe, né, tem o feeling que a IA não tem, de traduzir aqui para vocês o que a gente está vivendo, né, e você ganhar um atalho aí no seu dia a dia, né? Mas assim, para você me encontrar a Pico também nas redes sociais, meu perfil lá no Instagram é igor.botelhop. Então, estou lá no Instagram postando conteúdo todo dia sobre marketing digital, tráfego pago e inteligência artificial aplicada a essas duas frentes. Então, acho que você vai ter um excelente proveito lá também. A rede social da nossa agência, a Pico Digital, é pico.ag no Instagram. Então, você também vai encontrar conteúdos ali né, baseados de marketing para negócio, marketing de performance para negócio. E o nosso site, www.picoag.com.br. Só você acessar lá que você vai ter um presente lá te esperando também. E vale a pena seguir, viu? Eu sou fã do conteúdo, Vejo tudo, curto e aprendo todos os dias pouco pouco aí com esse cara. É recíproco. Cara, e muito obrigado, cara, de Valeu. coração aí pelo seu tempo, né, por ter vindo aqui compartilhar e ajudar os empresários, tá bom? É isso aí, até uma próxima. Valeu. Obrigado. Bom, nesse episódio você entendeu um pouquinho sobre tráfego pago, marketing digital e sobre a importância de ter um posicionamento forte, não só no offline, mas no digital também. E se você quer ter esse posicionamento robusto, acesse nosso site, entre em contato com a nossa equipe, pode ter certeza que nós vamos construir uma marca forte juntos. Para receber esse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho aí, deixe seu like e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Esse foi o Brandcast, o podcast da Salgado Company, uma empresa que traz posicionamento, diferenciação e clareza para o seu negócio se tornar um case de sucesso. Muito obrigado e até o próximo episódio.